como nós somos dependentes do Senhor Jesus, dependentes de Cristo. Convido os irmãos a abrir 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Vamos ler somente esse versículo. Agora eu gostaria de ler uma outra versão, que eu achei muito interessante, também, em 1 João, capítulo 2. Diz assim: Meus filhinhos, estou lhes dizendo isto a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para rogar por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar com esse versículo para a nossa meditação aqui essa noite. Amém? Irmãos, o apóstolo João, escrevendo essa epístola, a primeira carta em particular, ele fala muito sobre uma vida verdadeira diante do Senhor. Ele trata verdades, o Senhor Jesus como o véu que habitou entre nós. Ele dá esse testemunho: eu vi Cristo, Ele é essa verdade que nós estamos falando. Então nós devemos ter uma vida verdadeira, não devemos nos enganar. Ele vem trazendo essa mensagem aqui dentro dessa carta. E ele, nesse versículo que me chamou mais a atenção, acredito eu que todos os irmãos conhecem, ele começa dizendo: filhinhos meus, ou algumas versões, meus filhinhos. A gente percebe que o início desse versículo, ele é uma forma carinhosa, não é verdade? Ele está falando aqui de uma forma carinhosa. E nós temos aqui muitos pais, nós temos crianças pequenas na igreja, que a gente vê aqui, alguns casos, pais e mães com crianças pequenas na igreja. Muitas das vezes nós nos referimos aos nossos filhos com amor, às vezes colocando algum apelidozinho carinhoso, às vezes. Eu, particularmente, quando eu era criança, recém-nascido, 1 ano, 2 anos, eu tinha um tio meu que me chamava de Neguinho. Me chamava de Neguinho, e aí começaram a abreviar, ficou Guinho. Meus pais, minha mãe até hoje me chama de Guinho. Até hoje. Se você for, os vizinhos cresceram, a mãe falando assim, tem os vizinhos lá que me chamam de Guinho até hoje, na perto da casa da minha mãe, até hoje. Não tem nada a ver com Josanias, né? Mas assim, é uma forma carinhosa, que pegou lá desde pequenininho e cresceu até hoje, né? E assim, às vezes o pai ou a mãe chamam o filho pequeno, meu príncipe, não é assim? Ou minha princesa. É uma forma carinhosa que nós temos com nossos, às vezes com os tios, né, com os sobrinhos, os avós, com os netos. Às vezes nós chamamos assim de uma forma carinhosa. E o que João está revelando aqui é justamente esse carinho, aonde ele está mostrando aqui o amor de Deus dentro desse filhinhos meus, ou meus filhinhos. Ele está mostrando aqui um pouco do amor de Deus nas nossas vidas, o carinho, o amor que Deus tem para conosco. Então Deus, Ele te ama verdadeiramente. A palavra nos fala que Ele é rico em misericórdia. Deus, Ele é rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, Ele nos amou. Deus rico em misericórdia, e por causa desse grande amor, o apóstolo Paulo, várias vezes, quando ele fala do amor de Deus, ele destaca grande amor. Em alguns textos diferentes, às vezes ele não fala só amor, ele fala grande amor. Ele fala que isso é um grande amor de Deus, porque Ele nos amou. E a palavra vai dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós fomos salvos. Então Cristo, Ele ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele. Hoje nós temos vida, e isso mostra que o seu amor para conosco. Então, quando ele chama ele de filhinhos, ele
nos ama. Ele nos ama a cada um de nós. Ele ama a igreja do Senhor, Ele ama a sua igreja. E a palavra do Senhor nos fala que o apóstolo Paulo vem dizendo que porque eu estou bem certo de que nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo fala que nada pode nos separar desse amor. Então, um pai ou uma mãe, ele tem esse cuidado, ou seja, de zelar e de cuidar pelos seus filhos. Então ele revela esse amor, é um amor que nós não há como separar desse amor. Esse amor tão grande que nos envolve, não há como separar desse amor. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque esse amor de Deus, ele está manifestado na pessoa de Cristo Jesus. Então ele demonstrou o seu amor por nós por meio de Cristo Jesus. Então quando ele chama de filhinho, sim, ele está trazendo ali um cuidado, uma declaração de cuidado, assim como nós temos com os nossos filhos, e às vezes chamamos eles de forma carinhosa, porque nós amamos os nossos filhos, e o Senhor também, Ele nos ama dessa forma. Eu vejo esses filhinhos aqui chamando esse cuidado com muito amor. Então ele vem dizendo, nada pode nos separar desse amor que foi manifestado na pessoa do Senhor Jesus. Eu ainda gostaria de ler com vocês, um pouquinho à frente, no mesmo 1 João também, no capítulo 4, verso 9, vai dizer assim, verso 4, capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Irmãos, esse versículo diz que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho. O amor de Deus, ele não é um amor que ficou só em palavras. Deus agiu e Deus moveu para nos alcançar, para que nós pudéssemos ver e contemplar o seu grande amor pela pessoa de Cristo Jesus. O versículo que nós lemos fala que Ele manifestou o seu amor em nós, nas nossas vidas. Ele não só disse que me amava, mas Ele agiu mostrando esse amor na minha vida e na sua vida. Ele vem dizendo, enviando o seu Filho unigênito ao mundo. Quando Ele envia Jesus, Ele está dizendo, eu amo vocês. É uma declaração, essa ação, as palavras do Senhor estão transformadas em ação, Ele dizendo, eu amo vocês através dessa atitude. Então quando Ele chama de filhinhos ali, Ele também está mostrando ali o seu amor para com todos nós. E Ele vem dizer, no versículo 10, Ele vem dizer, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, ou como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor. Nós não merecemos, nós não amávamos ao Senhor, nós não fizemos nada para receber esse amor. É isso que Ele está falando, e hoje Ele olha para mim, Ele olha para você e fala, meus filhos, nós não merecemos, nós não fizemos nada. O versículo 10 vai dizer, nisto consiste o amor. O amor de Deus é tão verdadeiro, nós não fizemos nada para que Ele, mano, eu vou lá porque eles estão me amando muito. Nós não fizemos isso. O texto vai dizer que Ele nos amou e enviou seu Filho, mesmo que nós não tenhamos amado Ele, Ele nos amou. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Nós entramos nesse versículo, o Senhor nos chama filhinhos, queridos. E Ele vem dizendo aí no versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar-nos uns aos outros. Entenda esse versículo, que esse amor que chegou até mim, Ele me chama de filho, de querido, de amado. Esse amor, como o apóstolo Paulo fala algumas vezes, grande amor, esse amor ele não cabe só dentro de mim. Esse amor ele não tem como conter ele só dentro de mim. Porque esse amor ele tem que chegar no meu coração e sair e ir até o meu irmão, e ir até o meu próximo. Porque ele vai dizer, devemos nós também amar
sérios. Eu fiquei meditando e falando: Senhor, nós não há como se conter. A Diana, que eu citei no início, eu acho que tem direito de falar, acho que eu vou até adiantar algumas coisas, porque ele não consegue se aguentar. Ela abraçou tanto a minha esposa, chorando, no dia que ela voltou para Jesus, e ela falou algo que mexeu muito comigo: obrigado por você não me abandonar. Olha aquilo que mexeu comigo. Obrigado por você não me abandonar. Às vezes nós vamos, não tem nada acontecendo como a gente gostaria, mas esse amor não tem como ele ficar parado aqui. Se esse amor, se eu realmente tenho esse amor dentro de mim, e eu não consigo dar vazão, isso é algo errado. Porque o texto vai dizer: amados, se Deus de tal maneira nos amou, João vem falando de novo, de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Então ele nos chama de filhinhos, mostrando ali o seu amor para com as nossas vidas. Tem pessoas que às vezes têm dúvida desse amor. Vai fazer uma prova com Deus, ver se Deus me ama mesmo. Porque às vezes medimos o amor de Deus por bênçãos visíveis ou bênçãos materiais, e não é por aí. Porque ele é mais próximo do que eu, Deus ama mais ele do que a mim. Não é assim. Tem pessoas às vezes fazendo provas: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama de verdade? A palavra fala que Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior prova, sendo nós pecadores, nós não conhecendo, nós não o amando ainda, sendo pecadores, ele nos amou. Essa é a maior prova do seu amor. Ele vem hoje, nessa noite, chega para mim e fala: vocês, filhinhos, chamamos de filhinhos. Só que quando nós, assim como nossos filhos também, nossos sobrinhos, nossos netos, nós às vezes chamamos eles de forma carinhosa, mas também algo que nós temos esse amor declarado, mas algo que nós temos nele também chama-se fragilidade. Eu canso de ver que às vezes as mães, o menino quer correr lá para fora, é certo, porque não pode, ele vai ficar desprotegido, não é verdade? Ele sobe na cadeira, a mãe já está aqui cercando, tem uma fragilidade. Então, quando o Senhor nos chama de filhos, ele declara esse amor, mas também expressa o que é frágil. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis, fisicamente, emocionalmente, nós somos frágeis. Nós temos essa fragilidade. Jó chega a dizer que o homem vive breve tempo, cheio de inquietação. A vida do homem é breve e ele vive pouco tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e depois murcha. Sabe o que ele está dizendo? Nós somos frágeis demais. Nascemos como a flor e depois murchamos. E vivemos uma vida curta, às vezes cheia de inquietação ainda. Jovem falando. Tiago também fala assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, porque a vida de vocês é como uma neblina, que aparece um pouco e depois se dissipa. Olha como que nós somos frágeis. A nossa vida é como uma neblina, vem, aparece, preenche, depois somos frágeis. Nessa fragilidade, o Senhor sabe que somos frágeis, Ele cuida de nós. Esse grande amor dele é derramado para cuidar das nossas vidas. Observamos que somos frágeis e também somos dependentes. Quando você abraça o seu filho, você só não fala que ama ele, você só protege ele, mas você vê as necessidades que ele tem. Você vê as necessidades que ele tem. Nós somos dependentes. Eu olhando esse versículo de 1 João, capítulo 2, o que eu mais observo aqui é como nós somos dependentes de Cristo. Porque esse amor dele eu preciso buscar, desfrutar desse amor todos os dias da minha vida. Não é só no dia que eu levanto a minha mão para entregar ao Senhor, ou quando eu aceito o Senhor na minha casa, não sei aonde você se torna, não é só esse momento, mas são todos os dias. Nós devemos
desfrutar esse amor do Senhor. E nós somos dependentes. A palavra nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não te apoiar no seu próprio entendimento. A palavra nos ensina, olha, seja dependente do Senhor, confia nele. Se você se confiar no seu entendimento, você vai se frustrar. Então a palavra nos ensina algo maravilhoso que a palavra também nos fala para nós controlarmos a nossa ansiedade. Irmãos, hoje se fala tanto nisso. Se fala tanto nisso. Temos experiências de ficarmos ansiosos. Sabe? A ansiedade, muitas das vezes, é quando eu quero estar ali no controle, eu quero resolver aquilo, mas eu, como filhinho, eu também sou dependente do Senhor. Algo que nós devemos entender aqui, que eu sou dependente dele. E a ansiedade é algo, um problema geral que nós temos na nossa sociedade, às vezes na nossa família. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta com relação a isso. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus vossas petições, pelas orações, pelas súplicas, com ações de graças. Em tudo, irmãos, tudo na nossa vida tem que estar aí sendo apresentado a Deus, mas não é só apresentar a Deus, é entender que eu estou lançando isso diante dele e isso está no controle dele. Porque eu oro a Deus, mas eu não posso querer ficar no controle, senão a ansiedade ela vai me consumir. E fala todas as coisas sejam conhecidas diante dele. Irmão, Deus sabe de tudo, mas o que Deus espera quando nós lançamos diante dele é nós descansarmos nele, entender que eu sou dependente dele, sabe? Não é porque ele vai ficar surpreso quando eu falar, quando eu abrir o meu coração para a minha necessidade, seja ela em qual área for, seja na minha área financeira, seja um problema dentro do meu lar, no meu trabalho, ou um problema espiritual, talvez que nós estamos vivendo. Isso não pode nos consumir. E quando o Senhor fala para lançar isso diante dele, não é porque isso vai ser novidade diante dele, mas eu estou aplicando a minha fé no Senhor, a minha vida está no controle do Senhor, eu estou descansando no Senhor. Então somos dependentes e Ele nos chama de filhinhos. Esse Deus, Ele é rico em sua glória, Deus maravilhoso, rico. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele supre cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele nos abençoa poderosamente. A palavra fala para nós lançarmos. Sabe por que, irmãos? Lançar e descansar. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado. Deus não está nos devendo nada. A palavra fala, lança. Sabe por que você lança? Porque Ele já tem cuidado. Ele vai cuidar, Ele já está cuidando. Ele cuidou, cuida e continuará cuidando da nossa vida. Então lança isso diante dele. Ele nos ama e nós somos dependentes do Senhor. Ser chamados de filhinho, você experimenta do amor dele. E nos é visto diante dele também a nossa dependência diante do Senhor. Diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, algo interessante que ele destaca nesse versículo. Essas coisas nos escrevo para que não pequeis. Pecado é algo ainda presente nesse mundo. A nossa natureza, ela tem essa inclinação para o lado do pecado. Então ele destaca algo, ele destaca esse carinho, esse amor, essa fragilidade. E você que é amado pelo Senhor, você que tem as suas fragilidades, como nós mencionamos aqui, mas também você está nesse ambiente, esse mundo onde o pecado ainda está ao nosso redor, ainda está na nossa carne, ainda esse desejo de pecar. Então, ou seja, ele menciona essas coisas nos escrevo para que não pequeis. É um alerta de quem ama, de quem sabe da nossa fragilidade. Então ele está dizendo, não pequeis. Algo que nós vivemos é uma luta, mas também o pecado ele é uma realidade. Não podemos ignorar. Com a palavra ela não ignora. Você é amado, o Deus ele
te ama com um carinho especial, Ele conhece as nossas fragilidades, e Ele diz: não pequeis, toma cuidado com o pecado, eu não quero que vocês pequem. É por aí, esse raciocínio. Paulo chega a dizer, em uma versão muito interessante que eu notei, fala assim: a lei então, ela é boa, e a dificuldade não é com a lei, mas sim comigo mesmo, pois eu sou vendido à escravidão. Com o pecado, ele é como se fosse o meu dono. Ele fala isso de uma forma humana. Se ele olhar para a nossa humanidade, sim, o pecado ele nos domina, ele é uma realidade. É isso que Paulo está dizendo, ele é uma realidade. A palavra fala assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez ele fala, é algo que vem gratuito, e nós não fizemos nada para merecer. É algo que nós devemos refletir, se nós não fizemos nada para merecer. É algo que vem de graça, da parte de Deus, mediante a redenção, ou seja, por Cristo Jesus, como diz a palavra. Algo interessante que nós vemos falando sobre o pecado, é que o salário do pecado é a morte. Aí Paulo falou, mas o dom gratuito, ele fala mais uma vez que é de graça, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, coisa boa, e é justo, né, quando é de direito nosso, se você trabalhar o mês todo no seu contrato da sua empresa, não sei como é que é, na empresa que você trabalha, você tem um salário X, não é assim? E você não recebe o pagamento? É justo. Aquele salário X você trabalhou por ele, então você recebe aquilo que lhe é devido, aquilo que lhe é justo de você pagar. A palavra do Senhor nos fala que o salário do pecado é a morte. Então há algo que eu mereço, há algo que eu fiz por merecer. Quando ele diz que o salário do pecado é a morte física, a morte eterna, é o salário do pecado. É algo que eu mereço. Mas ele diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas, aí vem o mas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna em Cristo, ela é um dom gratuito. Então o pecado ele é uma realidade, mas a graça de Deus, ela superabundou diante dessa realidade. E nós recebemos aquilo que nós não merecemos, mas recebemos por meio da redenção em Cristo Jesus. E a palavra fala que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Algo interessante que ele fala: estas coisas nos escrevo para que não pequeis. Se todavia, se possível isso acontecer, ele vai dizendo aqui: temos um advogado. A minha versão fala advogado, ou aquele que vai rogar por nós, ou aquele que vai interceder por nós junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se pecamos, ele está dizendo que temos um advogado, Jesus Cristo. É tão interessante essa questão, que o papel do advogado é nos defender daquilo que nós não podemos nos defender. Quando nós buscamos um advogado, nós estamos buscando uma condição de resolver algo que não está ao nosso alcance. Nós não conseguimos resolver isso sozinhos de maneira nenhuma. E João vem dizendo: meus filhos, filhinhos meus, os meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está dizendo: o Senhor ama vocês. A graça do Senhor ela chegou até vocês. O seu Filho, Jesus Cristo, foi enviado naquela cruz por amor a vocês, mas o pecado ainda está aí, e é necessário nós não aceitarmos esse pecado, renunciarmos esse pecado dia após dia. Mas se porventura esse pecado achar uma brechinha no meu coração, na minha mente, no meu falar, nas minhas atitudes, não se esqueça que Jesus Cristo ele é esse advogado bem presente nas nossas vidas, para nos ajudar onde nós não conseguimos.
Ele está aí presente nas nossas vidas para nos ajudar, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Então o que nós vemos nesse versículo é porque nós somos dependentes de Cristo, irmão. Nós somos dependentes do Senhor. E a questão do advogado é que algo que o inimigo faz muito nas nossas vidas é nos atacar com muitas acusações. Muitas das vezes do seu passado, muitas das vezes do seu deslize de ontem, do seu deslize de hoje. O que o inimigo mais faz é nos acusar. E a palavra fala aqui para nós: se porventura alguma coisa acontecer, se porventura você pecar, temos, ou seja, Ele está presente para nos defender, para nos ajudar, para nos dar uma direção. Temos um advogado, Jesus Cristo justo, que nos remiu com seu sangue ali na cruz do Calvário. A palavra do Senhor nos fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. O Senhor está intercedendo por você durante toda essa semana, durante todo este dia. E você ainda caminha hoje com a sua fé, aceitando a sua fé em Cristo, porque o Senhor está intercedendo por você. Se não fosse o Senhor, ai de nós. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Ele é esse mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele é esse mediador. Algo importante que nós devemos fazer, o próprio João aqui nos aconselha a confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu estava estudando esse versículo em casa, e aí eu parei para almoçar. Como a esposa está em casa, a gente faz aquele mexidão rápido, né? E o telefone tocou. E aí tem um amigo meu que há muito tempo eu não falava com ele. E eu peguei e fui atender ele, larguei o pratinho lá. Mexidão você tem que comer na hora, né? Senão não bom, né? E aí, rapaz, eu estou precisando de ajuda sua. Eu falei, pode falar. Você sabe que eu fiquei desviado há muito tempo, você assim, um ano e pouco eu voltei para Jesus. Mas por eu ter deixado o Senhor, né, sabe, negligenciado a palavra do Senhor, feito, ele nem citou muitas coisas lá, porque eu pratiquei isso, então para mim, e agora eu voltei, mas para mim não tem mais jeito não, eu estou na igreja, mas, sabe, eu estou me sentindo culpado de tudo que eu fiz, então ele estava na sede de Deus, e ao mesmo tempo nesse conflito espiritual, ele estava sendo acusado do passado dele, o inimigo estava acusando ele. Eu falei, meu irmão, o sangue de Jesus é suficiente. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele é mais do que suficiente. Eu fui conversando com ele, nós ficamos mais de meia hora. Você imagina o que aconteceu com o mexidão, né? Senhor, né? E aí nós ficamos mais de meia hora conversando, e nós oramos por telefone. Hoje ele está na igreja, glória a Deus, servindo ao Senhor. E aí, rapaz, era isso que eu precisava de ouvir. Irmãos, ele começou a ser atacado ali, e essa guerra, querendo condenar ele, ou seja, ele se alimentava, sabe o que ele estava sentindo? Eu errei por não me santificar, eu não consigo mais me colocar diante de Deus. A pessoa está colocando as forças dele como suficiente para que ele se chegue a Deus. Irmãos, a nossa força não é de nada, de nós mesmos nós não conseguimos nada. Era isso que ele estava buscando, era isso que ele estava entendendo. Ele errou e ele estava se medindo pela sua força. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, é pelo sangue de Jesus, é pelo preço que Jesus pagou ali na cruz por nós. E o sangue dele é mais do que suficiente. Há poder no nome de Jesus para mudar, para salvar, para restaurar, para perdoar, para levantar aquilo que fraquejou. Há poder no nome de Jesus. E aí ele se tranquilizou. Eu falei, glória a Deus. Pedi meu mexer, mas o homem foi abençoado, sabe? E eu lembro, irmãos, eu até falei com ele no telefone, quando eu ia para a igreja,
casa já aceitando Jesus em casa. Eu saí de casa e falei, hoje eu vou aceitar Jesus, hoje eu vou entregar minha vida para o Senhor. Irmão, faltando, eu já comecei com umas 20 vezes, eu já comecei a vigiar na primeira. Sabe, eu já nem contei mais não. Eu chegando, faltando uns 200 metros, chegando na igreja, mas eu já falei que era 100, agora é 200, né? Já nem sei mais. Já perdi o cálculo. Irmãos, o diabo começou a falar, o que você vai fazer na igreja? O que você vai fazer? Acusador? Eu não sabia que eu tinha um advogado. Eu não sabia. E ele começou a falar no meu ouvido, o que você vai fazer na igreja? Aí começou a listar os meus pecados. Isso. Aí, ó, o que eu vou fazer na igreja? Aquele povo santo lá, aquele povo de Deus lá. Eu não posso entrar, eu não posso nem entrar nela. O que eu vejo na minha mente? Eu não posso nem entrar na igreja. Irmãos, isso veio na minha mente. Isso é do capeta, isso é do inferno. Eu já saí de casa decidido a aceitar Jesus. E eu peguei e voltei. Comecei e revirei, sabe? Eu me de crente assim, irmão. Não era crente, não, mas parecia crente. E voltei. Comecei a andar, e na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. Aí o advogado, se você voltar, você está duvidando do poder do sangue de Jesus para mudar a sua vida. Bom, ninguém nunca tinha pregado para mim o poder do sangue de Jesus. Ninguém. Eu fui conhecer a Bíblia depois. Eu comecei a congregar. Irmãos, eu não sabia nada. Eu não sabia nem quem era Jesus. Eu sabia quem era Deus, mas Jesus eu sabia. Era aquela historinha, né, de que aparelho que não, Jesus, não é assim? É aquela historinha do louvor, né, que eles falam assim. É assim que eu conheci Jesus. Eu tive essa experiência naquele dia. Eu entendi que eu tinha um advogado que me defendia das acusações do inimigo. E você tem esse advogado, que é Jesus Cristo. Não é com a sua força, não é com a sua capacidade. A palavra de Deus manda nos lançar essa ansiedade, lançar essa inquietação, sabe para quê? Apresentar, que isso seja conhecido diante de Deus, não para que isso seja novidade, não que isso vai mudar com a minha capacidade de esclarecer isso para Deus, não, mas é para expressar a minha confiança nele, e é para mim descansar nele. E as lutas espirituais, elas vêm e vão continuar. O acusador, ele vai nos rodear o tempo todo. Amém? Pastor, não é difícil. Passou a palavra para mim, já está entendendo. Espera um pouquinho. Mas amém, vamos orar. Já estamos avançados no horário. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar pela sua vida. Aí como você está sentado. O diabo, ele é um enganador, irmãos. Não é com a sua força, é com a sua entrega ao Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Não é com a sua capacidade, não é com a eloquência da sua oração, é com a verdade do seu coração diante do Senhor. Mas se você ora alto, se você ora baixo, as suas palavras são bonitas, se não é isso. É a verdade do seu coração. O Senhor manda apresentar-nos diante dele, porque Ele te chama de filhinho. Ele te ama, Ele conhece a sua fragilidade, mas Ele está aqui como advogado para te proteger, para te fazer entender o poder maravilhoso que é o sangue de Jesus, que é essa graça maravilhosa derramada sobre as nossas vidas, que sem ela nós não seríamos nada, nós não estaríamos aqui para poder dizer que o Filho de Deus vive e reina para sempre. Mas pela graça dele, o amor do nosso Deus Pai tem sido revelado por meio de Cristo Jesus. E Ele te ama, irmão. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Não deixe os problemas abalar a sua fé, diminuir a sua caminhada na presença do Senhor. O Senhor é contigo, meu irmão. Às vezes erramos sim, mas o Senhor está aqui para te levantar, para dizer que o sangue dele é suficiente na minha vida, é suficiente na sua vida, para transformar, para mudar, para nos lavar. Pai querido, abençoa esta igreja, em nome de Jesus. Há poder nesse nome santo, nesse nome poderoso, que está acima de todo nome, e que todo engano de Satanás, Deus, lançado nos corações, Deus, caia por terra em nome de Jesus, e que a verdade de Cristo venha prevalecer em cada coração, que possamos receber esse amor hoje, que possamos receber esse amor todos os dias, e que esse amor venha transbordar nos nossos corações, para podermos amar uns aos outros, para podermos amar o ímpio lá no mundo, para poder amar o inimigo, ó Deus, mas que esse amor venha transbordar no meu coração, Deus, para podermos compartilhar dele, Pai querido.
Abençoe cada vida aqui de uma forma especial, Deus. Eu oro, eu abençoo essa igreja, porque o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor intercede diante do Pai pelas nossas vidas, e Deus, e essa é a certeza da nossa vitória, o Senhor é presente conosco. Assim eu te glorifico e te exalto, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?